Vou chamar a doutora Martina Rodrigues de Oliveira para coordenar as sessões de perguntas e respostas. Ela é médica da Divisão de Pneumologia do Instituto do Coração e do Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Olá. Já dei um beijo aí em algumas. Quer ficar com essa? A gente podia fazer a composição dos médicos, doutora Mariana, o doutor Natan e a Lili. Também. A Liliane e a Márcia. A Márcia também, da Beth. Tem que recuperar o fôlego, né, gente, para falar depois da Márcia. É muita emoção. Eu queria Né? parabenizar você, Márcia, e estender esse parabéns a todas vocês da Alhambra, porque vocês são um exemplo de altruísmo e de empatia, e eu acho que o exemplo dela é o melhor para vocês verem o quanto vocês são uma participação ativa na trajetória dessa doença. E a gente sabe que vocês se movem, claro, por interesses próprios, mas que isso se estende às próximas, às pacientes que vão ser diagnosticadas e que vão ter outras chances que vocês talvez não tenham tido no começo. Então, é isso, é médico e paciente caminhar lado a lado, né? E em doença rara, isso se torna ainda mais significativo. Para mim, é uma felicidade grande estar participando do segundo encontro para mim, né? Vocês estão no 8º, espero que seja o comecinho de uma história que a gente está indo junto. Mas é isso, parabéns a todas. Mas já perderam a vergonha, né, das perguntas? Durou 30 segundos com o doutor Carlos, agora a gente vai dar continuidade. Aproveitem, é a chance, nada de mensagem por WhatsApp, sábado às 10, agora, perguntar agora para eles. Transplante, qualidade de vida, exercício, associações de doenças raras. Doutor Carlos está aqui, Bruno ansiosos para responderem também. E aí? Bom dia a todos. Só para trazer uma informação, né, e agradecer a todos vocês e a doutora Mariana, que eu consegui redução de carga horária quando eu ainda estava nativa, né, já estou aposentada agora do Serviço Público Federal, e eu consegui a redução da carga horária me baseando, né, levando para a junta médica o trabalho da doutora Mariana. Então, eu peguei o laudo do pneumologista e eu percebi que, com aquele laudo, eu jamais conseguiria a redução da carga horária. Por quê? Porque é um médico que ele acabou não se atualizando, né? E, enfim. E eu me municiei do trabalho da doutora Mariana e fiz a defesa lá na junta médica e consegui a redução de carga horária, né? Mostrando a importância de eu ter um tempo a mais para fazer a atividade física. Só para agradecer e passar essa informação para vocês, que, com certeza, né, também podem conseguir. Parabéns a todos. Obrigada. E aí, alguém quer fazer alguma pergunta? Sobre exercício. Eu tive câncer, CA de mama, fiquei totalmente sedentária. E depois recomecei a fazer atividade física. Faço caminhadas, não corro, porque canso demais, e muita bicicleta. Mas bicicleta, assim, parada, né? Não andando. Isso é bom, tranquilo? Tá ligado, não? Eu acho ótimo. Na verdade, assim, é o exercício mais importante que você poderia fazer, é o exercício aeróbico. Então, lógico, aquilo que a gente falou, assim, às vezes eu não sei da gravidade do teu acometimento, se você tem dessaturação ou não, enfim. Se é um quadro mais leve mesmo, o ideal é que você faça a caminhada, mas que seja aquela caminhada que você cansa, que dá aquela acelerada mesmo no batimento. Se você fizer algo muito leve, você vai ter benefício, mas não é o mesmo benefício. Você tem que esforçar um pouco, estressar um pouco o organismo para ele te dar essa resposta, para você ir tendo ganho de capacidade física. Então, às vezes, é interessante só essa questão da intensidade, que às vezes você faz muito uma caminhada passeando no shopping, assim, o benefício não é igual.
mas é melhor do que nada. A bicicleta é legal também, ergométrica ou na rua, enfim. É o exercício mais importante. Mas, de novo, tem gente que dança, tem gente que faz natação, enfim, não tem um exercício ideal, né? O ideal é aquele que você gosta. Mas é importante, acho que tem que estar no caminho certo. Eu queria só complementar, eu já fazia atividade física antes, né? Estou diagnosticada de LAM desde 2008. A minha situação está estabilizada até hoje, graças a Deus. E eu já fazia atividade física antes, ando de bicicleta 1 hora, 1 hora e meia, né? Danço a noite inteira, quando a festa acaba eu reclamo. E, assim, eu sou muito ativa, né? Aqui eu ando muito. Quando eu venho aqui para São Paulo, também ando muito. E eu me sinto muito bem. Então, eu acho que atividade física, manter o peso, né, adequado, alimentação, enfim, essas coisas me ajudam muito. É bem legal assim, o exemplo de vocês. Eu acho que isso é muito importante. A vida da pessoa que você pode se colocar como um doente, do tipo, eu não posso fazer nada, ou você pode se colocar, eu vou fazer o meu melhor para viver a vida melhor que eu puder ter. Então, acho que isso é a mensagem. Entre as perguntas que foram enviadas para a gente, existem algumas que já foram respondidas durante a apresentação de vocês, mas tem uma também que tem a ver com transplante, mas não é transplante pulmonar. É uma paciente, uma portadora de LAM, que quer saber se o transplante de células-tronco pode vir a contribuir de alguma forma para o desaparecimento da LAM, por exemplo. Eu acho que assim, o uso de célula-tronco em pneumologia, em geral, é uma coisa bastante incipiente ainda. A gente tem trabalho de laboratório, seja para linfângio, seja para outras doenças pulmonares, outras, mesmo as intersticiais, mas a gente não tem nada à vista a curto, médio prazo de alguma atuação clínica do transplante de célula-tronco em doenças pulmonares. É uma linha de estudo, tem muita gente estudando isso, mas não tem estudo clínico e nem a gente não vislumbra isso, pelo menos não por enquanto. Obrigada. Tem também uma pergunta, Mariana, de uma paciente que quer saber se a LAM pode causar fraqueza pulmonar. Muscular. Desculpa. Fraqueza muscular? Até onde eu sei, não. Eu acredito que só em situação... O que a gente vê é descondicionamento. Uhum. Então, assim, se a pessoa ela não faz porque ela tem uma limitação ventilatória, quanto menos você usa, você vai perdendo função. Então, talvez ela tenha fraqueza. O que a gente vê muito, assim, que talvez seja isso que ela está falando também, é paciente reclamar de fadiga. Então, desde a tese... aí desde a tese do Bruno, assim, ele já tinha apurado que tinha bastante essa queixa, assim. E aí eu acho que isso é num contexto um pouco multifatorial. Não que a doença secrete alguma coisa ou faça alguma coisa específica que gere isso, mas eu acho que relacionado ao fator de dispneia, descondicionamento, ansiedade e várias coisas misturadas. Eu não sei, dentro da fisiopatologia, se a gente consegue explicar fadiga. Essa aqui é sobre esclerose tuberosa, eu acho que seria mais para um médico do que para você, Márcia, mas talvez, pela sua experiência, você possa dizer alguma coisa a esse respeito. A paciente quer saber se a esclerose tuberosa afeta portadoras de LAM de diferentes formas, ou existe um padrão. Então, ela dá como exemplo, será que quem tem esclerose pulmonar, esclerose tuberosa, ela tem mais pneumotórax do que mais perda de função pulmonar? Quem vai responder isso é o médico. Eu acho que a gente está aqui com a Martina, que a Martina está fazendo a tese dela de doutorado, né, Martina? Boa especialmente pergunta, estudando isso. A da paciente é a nossa pergunta também. Na verdade, a gente ainda não sabe. A gente tem poucos estudos comparando a paciente com linfângio associada à esclerose tuberosa e a paciente com linfângio de forma esporádica, que é a maioria. Os estudos se resumem a uma população lá dos Estados Unidos, que são 2 estudos, mas que, na verdade, é baseado no mesmo grupo de pacientes. E a dúvida que a gente tem mais é se a paciente com a esclerose tuberosa tem uma doença mais leve ou mais grave do que a paciente com a forma esporádica. No único estudo que tem, na verdade, o que a gente vê é assim, mais pacientes com esclerose tuberosa têm uma função pulmonar normal e um nível de obstrução menor. Mas isso
talvez seja por um viés, porque as pacientes com esclerose tuberosa talvez sejam diagnosticadas de forma mais precoce, porque passam por um rastreio, por exemplo. Então, talvez seja por momentos de diagnóstico diferentes. Quando eles compararam a taxa de progressão da função pulmonar, daquela perda, eles não viram diferenças comparando esses dois grupos. Mas é só um estudo, não é? Então, isso também é alvo da minha tese, espero poder contribuir com essa resposta, mas é muito cedo para afirmar qualquer coisa. Em relação a manifestações da doença de forma extrapulmonar, a gente sabe que quem tem uma linfangio associada à esclerose tuberosa, a gente vê manifestação extrapulmonar mais frequente como angiomilipoma. Então, esses pacientes têm mais angiomilipoma. Na LAM esporádica, a gente vê com um acometimento linfático mais importante, linfangioleiоmioma, derrame quiloso, seja no líquido no pulmão ou na barriga. Então, a gente tem a impressão de que existem algumas diferenças, principalmente de forma extrapulmonar. Em relação ao acometimento pulmonar, a gente ainda não sabe. Mas talvez essa impressão clínica que a gente tem ao ver essas pacientes de que a forma na esclerose tuberosa seja mais leve, talvez isso não se justifique, mas a resposta é não sei. Por enquanto, daqui a 2 anos, talvez, né? Daqui a 2 anos. Falei para enrolar que não sei. E deixa, a Sandra perguntou ali baixinho, mas acho que talvez seja a dúvida de mais alguém aqui. Se toda paciente com esclerose tuberosa tem LAM, não fez isso, Sandra? Não, tá? Lá, quando a gente estava começando a estudar, a prevalência que eles viam de quem tinha linfangioleioma, que tinha esclerose tuberosa com LAM, era baixinho, que nem 3%. Hoje em dia já tem estudo mostrando que até 80% dessas pacientes com esclero podem ter LAM, tá? E pode acometer homem também, diferente da esporádica, que é raríssima. Um paciente homem com esclerose tuberosa também pode ter um cistinho ou outro lá. Tá? Martina, eu ia perguntar o seguinte, em relação aos pacientes com esclerose tuberosa, em fazer a primeira tomografia para avaliar o comprometimento pulmonar, estão indicando em que a partir de que idade? A recomendação dos guidelines é de fazer aos 18 anos. E repetir com quanto tempo? Essa era a minha dúvida. Aos 35, 40 anos, se não tiver nenhuma manifestação no desenrolar da doença. Ok. Pessoal, se tiver algum familiar que gostaria de fazer, está aberto para todo mundo, viu? Boa tarde a todos. Meu nome é Rogério, eu sou esposo da Angélica, que talvez seja a paciente mais antiga com LAM, lá se vão 25 anos do diagnóstico. E sempre foi cuidada pelo Dr. Carlos, a partir de 1994, né, Angélica? 94. Eu gostaria de saber, as pacientes com LAM, quais as presentes que dependem de oxigênio à noite? A minha abordagem é o seguinte. Hoje, a Angélica, ela depende de oxigênio para dormir. Felizmente, no meu estado, a Secretaria de Saúde propicia a oxigenoterapia. Eles fornecem, atualmente, um concentrador de oxigênio e uma bala de oxigênio de reserva, caso falte luz. Né? Agora, um outro grande problema que nós temos é em viagens aéreas. Ela só pode viajar com um concentrador portátil de oxigênio. E uma viagem aérea para nós é um negócio complicado. Por quê? Só existe uma empresa no Brasil, que é a Latam, que permite o uso de concentrador de oxigênio portátil. E toda vez que eu vou viajar, eu tenho que enviar um formulário chamado MEDIF, assinado pelo médico, com laudo, e ficar esperando a boa vontade deles responderem e autorizando o embarque. Quer dizer, se eu precisar viajar de hoje para amanhã, eu não consigo. Então, a ideia que eu gostaria de dar aqui é que talvez a Alhambra pudesse fazer alguma gestão para ver se a ANAC ou outro órgão
liberasse isso para todas as companhias aéreas, porque as aeronaves são praticamente as mesmas, né? Isso nos Estados Unidos é comum, né? E uma outra sugestão é o seguinte: esse aparelho portátil, a gente podia ver se a gente conseguia uma liberação dos impostos do governo, porque quem compra um aparelho desse não é porque quer, é porque precisa, né? E esses aparelhos geralmente são importados, né? Há alguns anos atrás, eu comprei um aparelho, tive que dividir, que custou R$ 15.000. E eles, normalmente, precisam de uma manutenção constante, né? Então, a minha proposição é essa, né? Talvez, porque eu já tentei sozinho, já escrevi para a ANAC, e a resposta que eu tive sempre foi aquela que nem o sujeito sendo formado em direito, advogado, ele entende a conversa de Serca Lourenço, o que eles respondem a gente, né? Então, felizmente, vocês não precisam disso, mas, se um dia precisarem, vão ter o mesmo problema que eu já venho tendo há muitos anos. Em relação a essa solicitação, eu já tive algumas experiências com alguns formulários que eles querem que o médico assine que o paciente não vai ter nenhuma complicação. Eu falei assim, bom, se eu soubesse, eu estaria em outra plataforma, né? Então, assim, O que ela falou que eu perdi, final? Inclusive, eles exigem que você, o seu concentrador, você leve bateria suficiente para 150% do tempo da viagem, né? Então, é um problema sério, toda vez que a gente tem que viajar, né? Então, a minha proposição é essa, seria esses dois aspectos, né? A gente tentar eliminar, conseguir do governo a eliminação dos impostos, né, que baratearia mais, e a liberação do uso do aparelho para quem precisar por todas as companhias aéreas. Muito obrigado. Estava conversando aqui com o Bruno, eu acho que a Alhambra, junto com a Beth, eventualmente, se conversar com a Associação dos Pacientes do DPAC, a Associação dos Pacientes dessas doenças crônicas pode pedir para a Sociedade Brasileira de Pneumo para que ela acione, acho que aumentaria a força desse pedido, que é completamente justo e não tem sentido. Acho que tanto a parte de redução dos impostos, se reduz imposto aí para gente que tem dor nas costas e vai comprar carro. Por que não vai reduzir para uma coisa que tem a ver com a saúde? Então, acho que se houver, acho que a ação da sociedade brasileira é melhor do que o grupo, não. Mas acho que vocês têm que acionar a sociedade brasileira e, em conjunto, acionar o governo para pedir a liberação no avião, na aeronave, e a facilidade de adquirir o equipamento. As outras empresas nem vendem oxigênio. Não, mas é um absurdo. Vou te contar uma pequena história. Quando o Angélica estava vindo de 6 vezes para fazer os exames com a equipe do INCOR, para ver se ela ia entrar ou não na fila de transplante, existe um programa chamado TFD, Tratamento Fora do Domicílio, que eles pagam a passagem do paciente e do acompanhante. Aí, na época, nas primeiras vezes, ela não precisava de oxigênio, mas depois passou a precisar. Aí, nós fomos lá na secretaria e eles compraram a passagem e eu avisei, olha, a TAM, na época era a TAM permite concentrador de oxigênio. Era só locar um concentrador e a gente viria fazer a viagem. Mas eles compraram pela Gol. Compraram pela Gol e tiveram que pagar, na época, o oxigênio, uma bala de oxigênio, que eles cobravam, na época, R$ 800 por trecho. A passagem
de Vitória para São Paulo custou uma fortuna, quase R$ 5.000, por causa do oxigênio. E teve um detalhe. Na hora de embarcar, veio um agente da Gol e falou que era para a gente esperar um pouquinho, porque a aeronave não tinha o oxigênio que foi solicitado e pago. Isso com 25 dias de antecedência. Tivemos que aguardar um outro voo que levou de São Paulo para Vitória o oxigênio, atrasaram um segundo voo para que a gente pudesse vir. O avião, na hora de colocar o oxigênio dela, a tripulação não sabia mexer com oxigênio, entendeu? Eu é que consegui lá adaptar. O avião atrasou 1 hora, quando chegou em São Paulo, muita gente perdeu conexão até para o exterior por causa disso. Olha, eu não sei há quanto tempo isso aconteceu, mas até hoje acontece. Eu recebo muitos pacientes do Nordeste, do Norte, que marcam uma primeira consulta com o grupo de transplante, que está atualmente para daqui a 6 meses, a primeira consulta, e chega no dia anterior desesperado, Liliane, me ajuda, ela vai falar com o serviço social, que eu não estou conseguindo oxigênio. Uma passagem que já foi comprada há meses atrás, e agora a Gol, eles usam mais a Gol para vir, não está conseguindo. Aí a gente vai fazer o MEDIF, vai fazer tudo o que precisa. Mas a liberação é uma burocracia... A Latam ela não fornece oxigênio, mas permite o uso de concentradores portáteis homologados pela Federação Aeronáutica Americana, é uma série de aparelhos, né? Inclusive tem no próprio site da TAM quais os aparelhos que ela permite, né? E é um pouco menos complicado, mas depois que a TAM juntou com a Latam, em vez de melhorar, piorou. Porque antigamente eu mandava o MEDIF, com 48 horas me autorizava o embarque. Agora eu tenho que ficar ligando. Eu ficar ligando, meu voo é amanhã, e eu geralmente mando com 10 dias de antecedência. Esse movimento vai ajudar pacientes do Brasil inteiro. Exatamente, quer dizer, não é só gente de lã. Né? O pessoal que tem DPOC precisa de oxigênio. Sim, então, a ideia do Dr. Carlos é excelente. Exato. Né? E juntando as forças, eu acho que a gente pode conseguir. Exato. Agora eu vou falar, então, do meu chefe, já que a Maria Clara falou, né? O deputado Alan Rick, ele é uma pessoa que abraçou a nossa causa da Alhambra mesmo. Então, eu, como trabalho com ele, eu não posso usar isso em benefício próprio. Então, eu nunca apareço nas coisas que ele faz. Eu sempre deixo ele falar da Alhambra, porque eu sou chefe de gabinete dele. Temos também o deputado Diego Garcia, que também é presidente da Subcomissão de Doenças Raras da Câmara dos Deputados. A deputada Mara Gabrilli também é senadora, que também é super... Então, assim, pelo fato de eu estar envolvida e trabalhando no meio político, eu tenho um pouquinho mais de acesso a certas coisas. Não que eu consiga resolver as coisas, mas, pelo menos, falar da Alhambra e das nossas causas, eu tomo peito e vou embora. Tá? Inclusive, é isso. Deixa eu falar só uma coisinha para vocês. Nós estamos, daqui a pouquinho, encerrando, só mais um minutinho. Queria saber se todo mundo assinou a ata da... Quem não assinou, por favor, assina. E... gostaria de saber se tem mais alguém que queira fazer alguma pergunta para a doutora Martina. Então, eu vou só entregar, e aí vou na fecha. Qualquer coisa vocês mandam, porque a gente as perguntas vão ser enviadas para os médicos, a Maria Clara vai enviar para os médicos específicos, para a gente poder ter as respostas de todas as perguntas que foram feitas no WhatsApp, pelo e-mail, todas as respostas a gente vai mandar, a gente vai pedir apoio para os nossos médicos. O nosso doutor Bruno, que está... Eu coloquei
Eu coloquei uma foto escrita assim, nosso doutor Bruno, mas é o nosso doutor Bruno, nosso doutor Carlos, nosso doutor Marcelo Jacó, nosso doutor, todo mundo é nosso, só nosso. Vou perguntar para ela, que ela está com vergonha. Qual que é o seu nome? Vou servir de a Cíntia, quer perguntar para você, Martina, se o GEM Com vergonha de mim? Hã? O tanto que eu já aperrei essa mulher. Ela doutorado. quer saber se o GEM é autossômico, dominante ou recessivo da esclerose tuberosa e da LAM. As duas. Da LAM e da esclerose tuberosa é autossômico dominante. TSC1 e TSC2. Na LAM, o que está mais associado à LAM é o tipo 2, mas é autossômico dominante. É o quê, Jacó? Já atrapalhou no exercício, quer me atrapalhar agora? Está respondido? A LAM, ela tem um componente genético e também não genético, né? É um componente genético, mas é uma mutação que você não nasce com ela. Pode ser uma mutação nova na esporádica. Quando é associada à esclerose tuberosa, é uma herança mais ligada à parte genética, mas sim tem associação com mutações. Sim. Então, por exemplo, nossa filha pode ter LAM. Pode, mas não passando da sua mãe, dela para a filha, entendeu? Filha, Automaticamente. Perfeito. Só tem um caso do paciente do Dr. Carlos que é mãe e filha, né? É muito raro. Mas, assim, estamos indo até atrás quando vê se não tem uma esclerose tuberosa. Por detrás. É que apesar de ser dominante, não é... Tem uns detalhes aí. Tem umas formas... É estranho, né? Porque, assim, se você pegar a LAM que só tem no pulmão, a linfangio pulmonar esporádica só, não tem nenhuma outra manifestação. E se pegar o outro extremo da esclerose tuberosa com todas as manifestações possíveis, né? E, aparentemente, alguns pacientes estão no meio. Por exemplo, você tem paciente de LAM que tem a lesão renal, o tumorzinho, a bolinha de gordura no rim. Tem paciente de LAM que tem alguma lesãozinha de pele. Tem paciente de LAM que tem cisto no fígado, que são coisas muito mais comuns na esclerose tuberosa típica. Então, essa mutação não deve ser uma mutação de um jeito só, única. Ela provavelmente é em posições do gene que aí vai modular as proteínas e vai dar mais proliferação de determinado tipo de tumorzinhos do que outra, e assim por diante. Então, acho que assim, não é muito simples, porque essas mutações também são ao acaso, né? Agora, quando ocorrem essas mutações, isso não é transmitido, é diferente de quando é uma lesão genética, que aí ela pode ser transmitida, não significa que seja, né?